Olá, eu me chamo Vanessa Lima, sou aluna do curso de MBA em Gestão de Saúde, número 23, da Fundação Getúlio Vargas, Unidade de Santo André. E esse vídeo tem como proposta do professor Cristóvão Pereira a conclusão da disciplina ministrada por ele, Finanças 2. É um resumo do livro Axiomas de Zurich. É um livro escrito por Max Günther e ele trata, na verdade, de alguns conselhos dos grandes banqueiros suíços para nós que gostaríamos de ser investidores. Bom, o livro, antes de mais nada, é importante ressaltar que esse livro ele não é direcionado para qualquer pessoa. Quem lê esse livro, na verdade, tem sim interesse em investimentos, na verdade, em ganhar dinheiro. Quem não tem, não é? Pois é, mas para ganhar dinheiro, o livro diz que a gente precisa se arriscar. A gente precisa correr riscos, se submeter e aceitar riscos do mercado financeiro para que a gente tenha a possibilidade de fazer fortuna, de fazer dinheiro. Bem, esse livro, então, ele surgiu, na verdade, por conta de uma pergunta do filho para o próprio pai, Max Günther, e o seu pai, Frank Henry, a respeito de finanças. O Max Günther não se conformava pelo fato do pai dele ser tão bem sucedido em finanças e ele não. Mesmo ele tendo toda a orientação do pai e tudo mais, ele investia, se arriscava ferozmente, mas ele não tinha um retorno do mesmo nível que o pai. E aí o pai não soube responder de imediato e por conta disso ele começou a entender melhor o que ele fazia nas finanças. Ele fez um grupo de pessoas, banqueiros também, bem-sucedidos, que tinham como objetivo arriscar-se financeiramente e acumular riquezas. E aí, cada movimentação financeira que eles faziam, eles discutiam em grupo. E várias perguntas iam surgindo, como por que você vendeu, por que você comprou, qual era o intuito, como está o mercado, por que ouro e não dólar, por que, né, enfim, por que dólar, não petróleo, enfim. E aí, essas perguntas foram sendo respondidas e aí surgiu o livro. O livro é formado, portanto, de 12 grandes axiomas, que são os 12 grandes maiores conselhos, e 16 outros menores, que são, na verdade, continuação dos axiomas maiores, né? Todos estão interligados. Bem, os suíços, todos nós sabemos que trata-se de um povo que arrisca muito, né? Eles têm pouco receio em arriscar. Na verdade, o que mais interessa a eles é a possibilidade, a probabilidade de ganho. Então, eles arriscam muito e arriscam ferozmente. Por isso que o livro não é para qualquer investidor, é para aqueles que realmente investem agressivamente. Ok? Bem, vamos começar pelo primeiro grande axioma, que talvez seria o mais importante, eu diria, ou pelo menos o mais comentado, o que as pessoas mais têm receio. É o risco. Bem, o risco. O risco está presente em tudo que nós executamos. Quando a gente fala de mercado financeiro, ele está ainda mais presente. No ditado entendimento popular, o risco quer dizer perigo, mas no mercado financeiro, o risco quer dizer variabilidade. Ou seja, quando você faz um investimento, uma compra de ação, uma compra de papel, você não tem garantia de que aquilo vai te dar um bom retorno. Você corre o risco de ganhar muito dinheiro, como perder dinheiro também. Por isso, o risco ele é o primeiro grande axioma, porque é uma das coisas que devem ser muito bem trabalhadas no investidor. A preocupação com o risco, ela existe. Inclusive, todo investidor, todo especulador vive uma constante preocupação. Ele nunca vai estar totalmente tranquilo. Inclusive, Jesse Livermore foi um especulador bem importante do início do século XX e ele foi diversas vezes questionado com relação à sua preocupação, porque ele dizia estar preocupado, inclusive dormindo, com a rentabilidade de suas ações. E aí ele era questionado, mas vale a pena toda essa preocupação? E ele dizia, sim, vale a pena. Entre a preocupação e a pobreza, eu fico com a preocupação. Por quê? Quando a pessoa opta em viver única e exclusivamente pelo salário que ela recebe mensalmente, ela vai ter uma vida talvez confortável, depende do quanto ela ganha, enfim. É uma opção que a pessoa tem de viver apenas com o seu salário. Por outro lado, essa pessoa não existe a possibilidade dessa pessoa tornar-se rica em algum momento da vida. Quando você arrisca, você tem essa possibilidade.
de enriquecer, como tem a possibilidade de perder dinheiro. Logo, ele preferia sempre a preocupação, né? E ter a possibilidade em suas mãos de duplicar, de aumentar, enfim, sua rentabilidade, né? Seu patrimônio financeiro. Portanto, o risco, ele existe em qualquer investimento e a preocupação é uma coisa saudável no ser humano. Quando o ser humano se preocupa, ele está entendendo exatamente o que ele faz, né? Ele está planejando as suas ações presentes e ele pensa no futuro. Como agir no futuro, como reagir às situações, né? E isso é muito positivo, né? Porque ele consegue entender quais são as mudanças de mercado e consegue atuar de maneira adequada. Bem, os psicólogos, os psicanalistas, eles falam que na verdade a preocupação não é legal para o ser humano. A tranquilidade é muito mais importante do que a preocupação. Bem, o livro diz que a preocupação trata-se de um molho apimentado. No início, ele é estranho, né? Até você se adaptar com o paladar, mas depois ele se torna uma coisa muito importante que você não consiga ficar sem. Assim é a preocupação, né? Quando você tem muita tranquilidade, você tem uma vida tediosa e você não tem possibilidade de crescimento. Já quando você se arrisca, você tem a possibilidade de crescimento e tem ainda a possibilidade de viver uma grande aventura, né? O que é bem interessante. Bom, quando a gente fala em arriscar, é importante saber algumas coisas sobre como arriscar para ser prudente, né? Você nunca deve arriscar em coisas que não vão valer a pena. Portanto, quando você pensa em investir, é importante que você tenha ciência de onde está colocando seu dinheiro. Estudar aquele papel, estudar aquela ação, será que vale a pena? Essas perguntas têm que ser feitas por você, entender melhor aonde o seu dinheiro está sendo depositado, não é? Outra coisa importante é só arrisque, só invista aquilo que você tem. Não se pode investir aquilo que não se tem. É como um jogo de pôquer, por exemplo. Não se pode investir numa jogada o dinheiro que você não tem em mãos. Você só vai investir aquilo que você tem. E o mais importante de tudo isso é que você precisa, sim, arriscar o dinheiro que você tem, investir o dinheiro que você tem e o dinheiro que não vai te fazer falta. Portanto, o dinheiro que não vai te machucar, o dinheiro que não vai pesar no seu bolso. Isso porque quando a gente entra no mercado financeiro, a gente tem que aprender a se machucar, assim como um judoca tem que aprender a cair. Machucar-se no mercado financeiro quer dizer ter perdas, ter prejuízos. Isso faz parte. As ações, elas são cotadas na bolsa diariamente. Então, é muito frequente termos ganhos como termos perdas. São os riscos que se correm sendo um investidor, sendo um especulador. Bem, outra coisa importante é quando você opta por diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos. A gente conhece aquele ditado de que não coloque todos os ovos dentro do mesmo cesto, porque pode ser perigoso, não é mesmo? Mas para finanças, isso nem sempre é uma regra. O que acontece? A gente parte do princípio que antes um passarinho na mão do que dois voando. Ok. Quando você diversifica o seu dinheiro, isso implica muito tempo a ser voltado para esse estudo, para esse entendimento. Você não pode investir naquilo que você não conhece, naquilo que é desconhecido ou que de repente corra um risco muito grande de não valer a pena. Para você colocar o seu dinheiro tem que valer a pena de fato. E aí, quando você diversifica as aplicações financeiras, você precisa entender de cada uma delas diariamente. Portanto, seu trabalho é dobrado, sua dedicação para isso é dobrada. Se você não tem condições de fazer isso, diversificar é muito pior, é muito mais complicado. Portanto, não diversifique só por diversificar. Se for para colocar os seus ovos em diversos cestos, você tem que conhecer exatamente quais são os seus outros cestos. Tudo para ter zelo com o seu dinheiro, ok? O segundo grande axioma trata-se da ganância. Bem, a ganância é uma coisa que é nato, é ser humano, não é? E ela fica ainda mais eminente, mais evidente quando o ser humano investe em alguma coisa que te dá lucratividade. Então,
o livro nos orienta da seguinte forma: você deve sim comprar suas ações no momento em que as pessoas não as querem, no momento em que elas têm um preço relativamente baixo. Você tem que entrar nessa jogada, você tem que comprar essas ações com um propósito. Ou seja, a corrida começa hoje e eu quero ganhar X de lucratividade, de dinheiro. Perfeito. Quando você atingir a sua meta financeira, você tem que vender suas ações. O ideal é que você venda suas ações antes do auge delas. Por quê? Quando você for vender, o preço vai estar muito mais alto, muitas outras pessoas vão querer comprar suas ações e você garante sua lucratividade. Por outro lado, quem é muito ambicioso, quem é muito ganancioso e fica até extrair o último centavo das suas ações, acaba tendo um prejuízo muito importante. Logo, entende-se que quanto mais você consegue controlar sua ganância, mais rico você ficará no futuro. É claro que nem sempre a gente acerta todos os palpites, mesmo porque, como eu disse no início, o risco, que é o grande maior axioma do livro, está presente em todas as nossas operações. Portanto, o que eu posso considerar o auge de uma ação pode não ser. E aí eu posso sair no momento não tão propício e posso até deixar de lucrar dinheiro com aquilo. Mas eu garanti aquilo que eu tinha na mão. Lembra da primeira regra? Um passarinho na mão é melhor do que dois voando. Então é exatamente isso. De repente, se você deixa para vender suas ações muito mais à frente, esperando um retorno ainda maior, esperando extrair até o último centavo de suas ações, você pode ter um problema e você pode perder dinheiro, o que é muito pior do que deixar de ganhar, não é mesmo? Pois bem, uma outra coisa importante, que trata-se na verdade de uma estratégia para que você consiga controlar sua ganância. Você entra numa corrida já sabendo até onde você vai, não é mesmo? Pois é, quando você chegar onde quis, onde planejou chegar, pare, venda suas ações e se permita uma gratificação. Você foi fiel ao seu planejamento, à sua meta. Você conseguiu conquistar aquele ganho financeiro, conseguiu se desvincular daquela ação e você merece sim uma premiação. É como um corredor, como um atleta. Ele completa a prova e ele tem lá o seu mérito, que é a sua medalha. Pois é, alguns especuladores dizem que dinheiro de investimento é dinheiro de investimento, mas os axiomas de Zurich diz que não, você pode usar sim o dinheiro para uma gratificação própria. Isso é muito interessante, faz com que você fique motivado e consiga controlar aí a ganância. O terceiro grande axioma trata de esperança. Bem, vamos lá. Esperança é muito importante, claro, mas no mercado financeiro não. Quando eles falam de esperança, quer dizer que você tem uma ação que não está indo bem e de repente você tem esperança de que ela melhore. Veja, o que fazer quando as suas ações não andam bem? Não se tem que rezar, não se tem que ter esperança, precisa-se abandonar o barco. É isso que o livro orienta as pessoas. Qualquer perda que você tenha, reflita sobre ela e abandone o barco. Você só não vai ter esse tipo de atitude caso haja alguma coisa muito extraordinária que te segure nessa ação, nesse papel. Do contrário, é tua obrigação abandonar o barco, ok? Bem, e esperança ela não vai te levar a lugar algum, muito pelo contrário, ela vai fazer com que você perca dinheiro. Eles falam, inclusive, que para que a gente tenha uma noção de quanto perder e quanto ganhar, espera-se que o valor de perda fique entre 10% a 15%. E, se possível, antes disso, você já se desfaça das suas ações. Né? Porém, existe o risco também. Você pode se desfazer de uma ação que esteja perdendo, né, que esteja em baixa, e logo depois ela começa a melhorar. Veja, o arrependimento tem que ser bastante controlado no ser humano. A gente lida com riscos. É isso que a gente está lidando, com riscos constantes. Portanto, você tem que vender suas ações sabendo que você corre o risco de repente estar vendendo numa hora inadequada. Assim como corre o risco de ficar nela e perder muito dinheiro. Na dúvida, é melhor passar para frente e garantir aquilo que você já tem em mãos. Sempre o ditado, um passarinho na mão é melhor que dois voando, ok? Bem, é preciso, portanto, aceitar pequenas perdas.
As perdas, elas fazem parte de todo investidor. Assim como a possibilidade de ganhar dinheiro, as perdas fazem parte. E uma outra coisa importante, quando você abandona o barco, você não pode ter a sensação de, perdi dinheiro com essa ação, vou ficar até mais tarde nela, não vou vendê-la, porque eu quero recuperar o dinheiro que eu perdi. Veja, dinheiro é dinheiro, sempre, em qualquer lugar. Se você perdeu dinheiro na ação A, invista na B, na C, na D, naquela que te for melhor, e aí certamente você vai recuperar seu lucro. O dinheiro não precisa necessariamente sair da mesma ação que você investiu. Ele vai sair de uma outra, desde que ele seja dinheiro. Não há diferença alguma, não há problema algum. Sem sentimentalismo. Não pode se ter sentimentalismo, sensação de apego com as ações. Se elas não estão te trazendo benefícios, vendas. É a melhor coisa que tem que ser feita. Pule fora do barco. O quarto grande axioma fala das previsões. Bem, o comportamento humano ele não é previsível, assim como o mercado financeiro. Nós não conseguimos prever o dia de amanhã. A gente, portanto, faz especulações. Nós estudamos o mercado, estudamos as ações às quais queremos investir e fazemos especulações do que acreditamos ser o mais adequado e aí sim partimos para as ações, que são compra, venda e assim por diante. Mas é impossível prever o que vai acontecer de modo geral, não é? Portanto, a gente vai encontrar com diversos conselheiros financeiros, mas o que você tem que fazer como bom especulador é ouvir, mas você não precisa segui-los. Você tem que tirar conclusões próprias. Você mesmo tem que concluir o que é melhor para o seu dinheiro e para o seu investimento, ok? Bem, portanto, não existe um padrão a ser seguido. Muito pelo contrário, o mercado financeiro é completamente desorganizado, completamente considerado um caos. Mas preste atenção, não cochile, não dê bobeira, fique sempre atento a tudo que está acontecendo no mercado, pois isso é crucial para o seu rendimento. Outra coisa importante é, não pense que aquilo que deu certo o ano passado, o mês passado, com um vizinho, sei lá, que vai dar certo no próximo momento. Não existem padrões, não existe uma regra que diga, olha, vai ser assim novamente. Isso não existe. Não existem padrões a serem considerados quando se fala de investimentos. E aí tem duas coisas importantes que a gente também tem que ficar bastante atento para não cair nessas pegadinhas, né? Cuidado com a armadilha do historiador e cuidado com a armadilha e ilusão do grafista. Do que se trata isso? Bem, são pessoas, né, que estudam o mercado financeiro e tentam te convencer a fazer determinado investimento, te mostrando planilhas e gráficos de anos anteriores, mostrando a rentabilidade de determinado papel, tentando te convencer de que aquilo é a melhor coisa a se aplicar dinheiro. Veja, acabamos de dizer, o ser humano é imprevisto, o mercado financeiro é imprevisto. Logo, o fato de termos uma planilha histórica em mãos que mostre para nós 5, 6, 10, 20 anos atrás, não quer dizer que isso vá se manter no presente ou de repente no futuro. Nós não conseguimos prever com exatidão as mudanças do mercado financeiro, não existem regras. Portanto, muito cuidado com essas armadilhas, a armadilha do historiador e a armadilha do grafista. A ilusão, na verdade, que a gente tem um objetivo, não é? A gente investe com o objetivo de aumentar o nosso patrimônio. Logo, facilmente somos enganados, por isso que tem que tomar muito cuidado, ok? A mesma coisa com a falácia dos jogadores. O que é isso? Isso acontece muito nos cassinos, quando você entra, né? E aí tem uma pessoa, um jogador dizendo, nossa, hoje é meu dia de sorte. Olha, venham apostar, hoje a maré está boa para grandes fortunas. É como eu disse, toda pessoa quer ter lucros, quer ter ganhos. Quando você se depara com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, é claro que ela tende a nos convencer, é ilusão, não é? Portanto, tomem muito cuidado. Nem sempre aquilo que é dito é uma real situação. O sexto grande axioma fala da mobilidade. O que seria a mobilidade? Nós até comentamos, não crie raízes.
Não tenha sentimentalismo com relação às ações a qual você adquiriu, a qual você administra. Lealdade, saudade, não. Isso é o tipo de coisa que você tem que ter com pessoas, né? Mas não com ações, não no mercado financeiro, ok? Portanto, se achar que deve vender, venda. Se achar que deve comprar, ok, compre, mas sem ter vínculo, sem criar raízes. Quando você cria raízes com determinada ação, a probabilidade de você perder dinheiro aumenta muito. Portanto, não crie raízes. O sétimo grande axioma fala da intuição. Bem, intuição, palpite, todos nós temos, não é? Mas essa intuição, esse palpite, ele tem que ser embasado, ele tem que ter uma interpretação pessoal. Ele não pode ser um palpite vago, uma intuição qualquer. Não é? Portanto, você deve saber exatamente aquele palpite, aquela intuição, ela tem que ter fundamento. O livro diz que quando você tem um palpite, na verdade, ele é fruto de um quase conhecimento. Quer dizer, de uma experiência que você tenha vivido ou tenha compartilhado com alguém. Portanto, você tem um quase conhecimento daquilo. Você já viu alguém passando por aquela situação, mas você não viveu totalmente ou você não tem uma experiência muito clara sobre aquilo. Portanto, a intuição, ela não deve ser levada com desprezo, muito pelo contrário. Você deve sim considerar a sua opinião, desde que ela seja palpável. E o palpite, ele não pode ser confundido com a esperança. Lembra? A esperança é quando você está num barco afundando e você tem esperança de que aquilo melhore. Palpite não. Palpite é quando você tem consciência do mercado em que você está inserido, né? No mercado em que você está investindo. No entanto, você tem embasamento, você sabe por que é que você continua naquela ação, naquele papel, e você sabe por que você está vendendo aquela ação. Melhor ainda que palpite é quando a gente fala em confiança. Ter confiança naquilo que se faz é ainda melhor do que ter o palpite daquilo. Porque quando você tem confiança, você não só sabe por que você compra e vende, mas você sabe o que fazer nos momentos em que as coisas não vão bem, né? Você estudou todo o histórico daquele papel, daquela ação adequadamente, de modo que você sabe não só o que fazer quando as coisas vão bem, mas você também sabe como reagir a quando a situação vai mal, ok? O sétimo grande axioma trata da religião e do ocultismo. Veja, ninguém aqui questiona Deus, né? O objetivo não é questionar Deus, se Deus existe ou não. Mas em finanças, convenhamos que não é o momento mais adequado de se falar de Deus. Quando o barco está afundando, não se deve dobrar os joelhos e rezar. Pelo contrário, tem que se tomar uma atitude e vender as suas ações. É isso que tem que ser feito, não é? Inclusive, algumas crenças até hipervalorizam o pobre, não é? Veja só o budista. O budista fala que você precisa abdicar de todos os seus bens para você ser uma pessoa tranquila, que você tem que compartilhar tudo aquilo que ganha. Então, são crenças diferentes. Então, não se deve misturar religião com finanças. Religião é uma coisa, finanças é outra completamente diferente. E rezar para que suas finanças vá bem não é a melhor coisa a se fazer, não é a melhor estratégia financeira, não é? O ideal é estudar o mercado financeiro, estudar os papéis do qual você aplicou seu dinheiro e tomar a melhor decisão de compra, de venda, enfim, ok? Mas nunca associar o seu ganho ou sua perda à religião. Ainda assim, a gente fala também da astrologia, que são os videntes, né? As pessoas que dizem entender sobre o futuro. A gente acabou de falar que o futuro ele é imprevisível, não é? E o futuro é imprevisível na nossa vida, o futuro é imprevisível no mercado financeiro e nós não conseguimos prever o que vai acontecer no dia seguinte. Logo, se os astrologistas fossem de fato, se os astrólogos fossem de fato videntes, grandes videntes, eles seriam todos ricos. Portanto, não é interessante que você acredite no que eles falem. Essa história de jogar tarô, jogar búzios, veja, para o mercado financeiro isso não funciona. Você pode até acreditar nisso, mas normalmente os grandes investidores, os grandes especuladores não acreditam nisso. Isso não faz o menor sentido. A superstição, ela pode até existir. Então, por exemplo, eu não gosto de passar debaixo da escada. Ok, você não passa debaixo da escada, mas não vai me dizer que porque você passou debaixo da escada você perdeu dinheiro em determinada ação.
né? Superstição não vai influenciar a sua vida financeira, o seu mercado financeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como a religião também não influenciaria. O nono grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. Veja, nós temos uma grande tendência a acreditar em pessoas muito otimistas, desculpe. É claro que a gente tem que ter o equilíbrio, né, entre ser otimista e ser pessimista. Ser otimista é muito bom, porém, ele pode nos iludir. Como eu já disse, vou repetir, o ser humano tem uma tendência que é querer ganhar dinheiro. O objetivo do ser humano é ganhar dinheiro, não é? Principalmente aquele que se arrisca, principalmente aquele que compra ações e faz investimentos e etc. Quando você é muito otimista, você está depositando muitas fichas num papel, numa ação, e de repente isso pode não ser tão legal. Então, ser pessimista é importante, porque você consegue ver o outro lado da moeda, né? Você é otimista, sim, mas você também é pessimista a ponto de entender que problemas podem acontecer. E toda aquela lucratividade que você sonhou ter pode não acontecer. E aí, o que fazer? Né? Então, é muito importante também ter a visão pessimista do negócio para que as coisas fluem adequadamente. Ok? Bem, portanto, ser pessimista é planejar um insucesso, né? Isso pode ser muito bom, né? E isso pode evitar que você se iluda com várias coisas. O importante é, caso você sinta otimista, procure razões concretas para que você faça aquela compra, aquela venda. Assim como a intuição, ser otimista requer detalhes concretos, requer informações concretas, objetivas, sólidas com relação àquilo que se faz. O 10º grande axioma fala do consenso. Bem, o que o livro nos diz? Ele fala para que você fuja sempre do que a maioria acredita. O mercado financeiro não é democrático, nós não estamos falando de democracia, onde a grande maioria responde por talvez a minoria, enfim, mas a maioria vence. Veja, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que fugir, na verdade, de tudo aquilo que as pessoas querem. Portanto, o livro explica que a melhor hora de se comprar um papel, de se comprar uma ação, é quando ninguém quer. Lei da oferta e procura. Quando ninguém quer uma ação, o preço dessa ação tende a ser mais baixo. Quando todos querem, o preço tende a ser mais alto. Logo, o ideal é que você compre essa ação, esse papel, quando ninguém o quer, e vende quando todos querem, porque aí o preço vai ser mais alto e você vai ganhar mais dinheiro com isso. Mas é muito importante que você tire suas próprias conclusões, né? Portanto, não deixe de ser influenciado por ninguém. Você precisa ter conclusões concretas daquilo que você está fazendo, daquilo que você está tomando como conduta, né? Na hora de comprar e vender, é você quem vai definir o que é melhor ou não, né? Uma outra coisa importante que pode nos iludir, pode nos confundir, é a pressão das pessoas. Então, quando muitos acreditam que aquilo é muito bom, você pode ser iludido sim a comprar coisas que não são boas, né? Assim como você pode ser iludido a sair de algum grande negócio em função da pressão das pessoas, né? Ir contra a maioria é sempre muito difícil. O ser humano tende a ir a favor da grande maioria. Portanto, você precisa se policiar, entender exatamente aonde quer chegar, né? Aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Isso é bem importante. Bem, o 11º grande axioma, portanto o penúltimo, trata-se da teimosia. A teimosia a gente falou um pouquinho, e ele está um pouquinho associado aí à ganância, à esperança. Veja, papel nenhum, ação nenhuma te deve nada. Quando você compra uma ação e tem prejuízo a ela, você não pode ser teimoso e ficar nela com o objetivo de recuperar o que se perdeu. Você não pode ficar com essa esperança de que vai melhorar. Você não pode ter esse tipo de intuição, a não ser que isso seja muito evidente e concreto, como eu tinha dito anteriormente.
não é? Portanto, a teimosia não leva ninguém a lugar algum. Se você perdeu dinheiro em determinada ação, não hesite, venda e compra outra. Você precisa se desvincular dela para comprar outra. E aí, consequentemente, você acabará tendo um retorno melhor do que a que você tinha até então. Essa ideia de que a ação deve para você, isso não existe. Ok? Desconsiderem isso. E uma outra coisa importante que se deve se desconsiderar é o preço médio. Veja, vou usar um exemplo muito simples. Vamos supor que você comprou uma ação a R$100. Isso há 2 dias atrás. Hoje, as ações valem R$50. Você não conseguiu perceber que o valor das ações iria cair, ou você descuidou, enfim, por algum motivo você não se deu conta disso e continuou com as ações. Elas desvalorizaram 50%. Você perdeu 50% do valor inicial investido. Preço médio é quando você compra mais um montante de ações pelo menor preço e as vende por um preço médio. Você recupera o dinheiro fazendo assim? Não, você não recupera, pelo contrário, você gera inclusive uma ilusão que poderia ser evitada, né? Então, preço médio não é a melhor forma de se recuperar dinheiro. A melhor forma que você tem de recuperar dinheiro é, mediante qualquer perda, abandone o barco, caia fora. O grande e último maior axioma fala do planejamento. Bem, todos nós fazemos planejamento diariamente, constantemente. O planejamento faz parte de nossa vida e nós acreditamos que os planejamentos de longo prazo vão nos trazer um futuro mais seguro, digamos assim, financeiramente, não é? Mas não é bem assim que isso acontece. Assim como eu disse anteriormente, existe um axioma que é o sexto da mobilidade. Você precisa ter liberdade de movimentar suas ações. Você precisa ter flexibilidade de escolher aonde quer aplicar ou resgatar o seu dinheiro. Portanto, o planejamento de longo prazo exige que você aplique o seu dinheiro por um longo período de tempo, numa determinada ação, num determinado papel, num determinado seguro. E isso é muito negativo. Lembrem-se, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, nós não temos essa informação. O futuro, ele é muito vago, né? Não existem previsões para o futuro, existem especulações, mas especulações para um futuro próximo, não para um futuro distante. Quando você faz um planejamento para anos, você provavelmente está gerando um grande problema, porque você não vai ter mobilidade desse dinheiro, portanto, você corre o risco de chegar lá na frente, na hora de resgatar esse dinheiro, anos depois, e resgatar o mesmo dinheiro que você investiu inicialmente, ou perder ainda dinheiro do investimento inicial. Então, essa questão de planejamento é muito complicada, você tem que tomar muito cuidado. Isso acontece muito quando a gente faz seguro de vida. Os corretores muitas vezes empurram um seguro de vida de longo prazo para a vida inteira, com valores altos, porque eles ganham comissão, é de interesse deles, não tenha dúvida. Mas em contrapartida, você não vai ter lucratividade nenhuma com esse dinheiro. É um dinheiro que você está investindo, pior que poupança muitas vezes. O dinheiro fica lá parado, estagnado, depois quando você pegar, ele não teve nenhuma variação no mercado, continua sendo o mesmo dinheiro que você investiu. Portanto, se você for fazer um seguro ou qualquer coisa do tipo que leve um longo período, programe-se para fazer o mais simples possível, que você invista a menor quantidade de dinheiro possível para que você tenha a menor perda. No seguro de vida, por exemplo, o livro aconselha você fazer aquele mais simples, que seus familiares ou o familiar, aquele que você designar, recebe o montante, recebe o dinheiro após sua morte, na sua ausência. E você mesmo não vai resgatar esse dinheiro, mesmo porque é um dinheiro que não vai ter rendimento. É um dinheiro que fica guardado com o seguro e eles pagam seu familiar mediante aquilo combinado, dependendo do tempo de contribuição. É isso, né? Bem, uma coisa que nós temos em comum com os corretores, né? Eles ganham corretagem com relação à sua compra e venda de ações e de papéis. Então, eles querem sim que vocês comprem e vendem e fiquem nesse mercado, nessa rotatividade contínua. Mas a questão do seguro também para eles é bastante importante, então tem que tomar cuidado com esses planejamentos de longo prazo. O único planejamento de longo prazo que nós temos que ter como investidores é o de ficar ricos. Assim o livro nos coloca.
E aí, é claro, os riscos estão sempre aí, né? A gente vai sempre ter riscos com relação aos nossos investimentos, porém, quanto menor o seu período de investimento, maior será o seu lucro. Se você seguir todas essas 12 orientações dos axiomas, provavelmente você terá mais destreza e será mais feliz que muitos investidores por aí. Né? Com essas dicas, você deixa de ser um investidor amador e passa a ser um investidor profissional, ou quase isso, porque investir exige treino. Não é do dia para a noite que se aprende a investir, mas já é um grande começo e é uma grande leitura. Esse livro foi muito proveitoso e eu espero que vocês tenham gostado deste resumo, tenham entendido, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigada e até a próxima!